O Santo Rosário. Título: Alguns esclarecimentos. Você reza o terço? Já viu imagens de Nossa Senhora representando-a tal como apareceu em Lourdes e em Fátima? Maria está com o rosário na mão. Ela acompanhou-a silenciosamente, passando as contas, o terço que a menina Bernadette rezava na gruta de Lourdes. E em Fátima, ela, também com o terço na mão, pediu aos 3 pastorzinhos que rezassem todos os dias. Tomara que algum dia você possa dizer, como o Papa João Paulo II, o rosário é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Mas para isso será preciso que comece a rezá-lo, e se já o reza com frequência, que procure rezá-lo cada dia melhor. Vamos ver como podemos fazer isso. Primeiro, vencer as dificuldades. Uma primeira dificuldade: não sei rezar o terço. Não conheço ou não sei de cor os 20 mistérios, ou seja, os 5 correspondentes a cada um dos 4 terços que compõem atualmente o rosário. Solução: comprar logo ou pedir a alguma pessoa amiga algum folheto ou livrinho de orações que traga a explicação do terço, como rezá-lo, quais são os mistérios, que mistérios devemos rezar nos diferentes dias da semana. É fácil. Pessoas muitíssimo simples aprenderam tudo isso em pouco tempo. Se você quer, não lhes ficará atrás. Um esclarecimento. A pessoa que reza o terço sem conhecer ou lembrar os mistérios faz, mesmo assim, uma oração válida, ainda que naturalmente o terço fique incompleto. Mas é melhor rezá-lo incompleto do que não rezá-lo. Segunda dificuldade: não tenho terço. O instrumento, o terço material com as contas, a cruzinha, etc., ou então o terço em forma de anel que se usa girando no dedo. Compre-o, que é baratíssimo, e enquanto não o tiver, conte pelos dedos. Mas tenha em conta que vale a pena usar o terço material. Se o seu terço de contas ou de anel foi bento, ao usá-lo você ganha indulgências. Por sinal, você sabia que pode ganhar nada menos que indulgência plenária, com as devidas condições, quando reza o terço em família ou comunitariamente num grupo? Terceira dificuldade: não tenho tempo de rezar o terço. Essa desculpa não gruda. O terço pode ser rezado, se for preciso, andando pela rua, fazendo exercício físico, corrida ou ginástica, indo de ônibus, metrô ou trem, guiando carro, melhor do que se irritar com o trânsito, na sala de espera do médico ou do laboratório em casa, etc. E pode rezá-lo sentado, andando, de joelhos e até deitado, se estiver doente ou em repouso forçado. Por sinal, não sei se sabe que nas livrarias católicas vendem-se CDs e outros recursos áudio para ouvir e acompanhar a recitação do rosário. Pode achá-los também na internet. Basta então ouvir e ir respondendo às orações que escuta. Por último, a dificuldade mais comum é a aparente monotonia. Dizemos sempre a mesma coisa. A repetição de tantas ave-marias acaba ficando mecânica, cansativa e sem sentido. Que adianta fazer uma oração tão repetitiva que fica rotineira? Parece oração de papagaio. Já falamos disso a propósito das orações vocais. Lembre o que dizíamos lá. Os comentários que faremos no capítulo a seguir espero que também sejam resposta a estas dúvidas e objeções. Deus faça que, após tê-las lido e, sobretudo, depois de tentar aplicá-las, você dê razão às palavras de São José Maria. Há monotonia porque falta amor. Número 21. Título: Um profundo sentido. Título: Oração contemplativa. João Paulo II, na sua carta sobre o Rosário da Virgem Maria, diz que recitar o Rosário nada mais é que contemplar com Maria o rosto de Cristo. Já tinha pensado nisso? É uma coisa que parece difícil, mas que explicada se torna fácil. Todos os que rezam o terço, depois de fazerem o sinal da cruz e algumas breves orações iniciais que se encontram nos folhetos ou livros de orações antes mencionados, costumam começá-la dizendo, por exemplo, os mistérios que hoje vamos contemplar são os mistérios da dor, e logo a seguir, primeiro mistério, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Só depois disso é que se reza o Pai Nosso, os 10 Ave-Marias e o Glória ao Pai. Vamos contemplar, dizemos. Como? Uma possível maneira.
Após enunciar, por exemplo, o primeiro mistério da oração de Jesus no horto, e antes de começar o Pai Nosso, fazer uma paradinha, nem que seja de poucos segundos, em que fique imaginando Jesus no horto, sofrendo, agoniando, e dizendo ao Pai: não se faça a minha vontade, sim a tua. Pense então, como num flash, no exemplo de Jesus, e pergunte-se: eu sei aceitar a vontade de Deus? É uma boa maneira de contemplar. Outra maneira: há pessoas que entram na cena como mais um personagem. No caso citado, ficam imaginando-se a si mesmas ao lado de Jesus no horto. E ali, sem sair daquele lugar, próximos a Jesus, vão rezando as Ave-Marias enquanto olham para Cristo sofredor, banhado no suor de sangue. Pensam, por exemplo, como são pequenas as minhas penas comparadas com as de Jesus. E pedem então a Maria que os ajude a aceitá-las com mais fé e amor. Se naquele dia estão abatidos por uma dor, rezam esses mistérios do rosário com o desejo de achar conforto junto de Jesus que sofre. São José Maria fazia assim. Por exemplo, meditando, como explica no seu livro Santo Rosário, o quinto mistério de gozo, Jesus perdido e achado no templo, imaginava-se acompanhando com lágrimas a Maria e José na sua procura ansiosa pelo menino. Sentia pena pelas vezes em que perdi por minha culpa e não clamei. E suplicava: Jesus, que eu nunca mais te perca. De modo semelhante, acompanhando no terceiro mistério de dor, Jesus coroado de espinhos, perguntava-se: tu e eu não teremos voltado a coroá-lo de espinhos? E exclamava: nunca mais, Jesus, nunca mais. Quero mencionar ainda outro meio de facilitar essa breve contemplação. Existem livrinhos, folhetos que trazem todos os mistérios e em cada um deles, além da reprodução de um quadro ou gravura da cena do mistério, colocam uma frase da Sagrada Escritura e um breve comentário espiritual. É uma leitura que se pode fazer em 10 ou 15 segundos. Talvez você diga: contemplar assim não vai distrair a atenção das palavras de Ave Maria? Pode ser, mas então, bendita distração. Nossa Senhora nada quer tanto como levar-nos até Jesus. Neste caso, as Ave-Marias ficarão sendo como uma música de fundo, que mesmo rezadas um pouco distraídos, agradarão muito a nossa mãe. São José Maria usava uma comparação para explicar isso. Evocava aquelas épocas antigas românticas em que os namorados ficavam fazendo serenata com a viola ou bandolim embaixo da janela da namorada. Cantavam, repetiam as canções e mesmo que por um tempo longo se distraíssem do sentido das palavras que pronunciavam, a sua serenata continuava sendo um ato de carinho sincero que a namorada agradecia comovida. Assim podemos fazer com o terço. Evidentemente, também é interessante aprender a rezar com atenção às Ave-Marias. Mas vamos deixar essa explicação para a meditação a seguir. Número 22, título: Diálogo com a Nossa Senhora. Subtítulo: Como rezar bem as Ave-Marias. Em várias das anteriores meditações, recordamos que orar é falar com Deus. Rezar o rosário, então, é falar com Deus e Maria, ou melhor, orar a Deus juntamente com Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Como podemos fazer das Ave-Marias um verdadeiro diálogo filial com a Mãe? Acabamos de comentar que quando nos concentramos especialmente na contemplação dos mistérios, podem acontecer que as Ave-Marias saiam um pouco distraídas. E dizíamos que não importa, na realidade elas ficam sendo uma bela música de fundo em honra da Nossa Senhora. Há, contudo, outras ocasiões em que, depois da breve contemplação do mistério, podemos concentrar-nos totalmente nas Ave-Marias e também no Pai Nosso e no Glória, prestando a maior atenção possível às palavras que recitamos, sem por isso fazer do terço uma oração lenta e interminável. Há várias maneiras de consegui-lo, vou sugerir-lhe algumas, sempre ressalvando que cada qual deve agir com toda a liberdade, fazendo o que Deus lhe inspirar. Ajuda muito em escolher uma ou duas palavras da oração e rezá-las dando-lhes interiormente uma ênfase especial, até mesmo pronunciando-as em voz alta, se estivermos sozinhos, por exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A São José Maria, essa frase lembrava-lhe que a alma de Maria estava cheia do Espírito Santo, que estava com ela. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. João Paulo II diz que o nome de Jesus é o baricentro da Ave Maria, e comenta: ora, é precisamente pela acentuação dada ao nome de Jesus e ao seu mistério que caracteriza a recitação expressiva e frutuosa do rosário. Santa Maria, Mãe,
Carregar a frase na palavra mãe pode ajudar-nos a manter a atenção e ter coração desperto. Rogai por nós, pecadores. Frisar especialmente a palavra pecadores ajuda-nos a ser humildes e a sentir mais a necessidade do amparo da mãe. Por outro lado, o rosário é a arma poderosa para pedir, para suplicar a Cristo com Maria, que é onipotente por graça. Vejamos possíveis maneiras de viver o terço com esse espírito de súplica. Oferecer o terço inteiro por uma intenção. Por exemplo, por um familiar, uma alma de um parente falecido, pela próxima viagem pastoral do Papa, por um recém-nascido, para dar graças aos benefícios recebidos, etc. 2. Oferecer cada mistério por uma intenção. Por exemplo, primeiro mistério da luz, pela saúde de tal filho. Segundo mistério da luz, pelo sucesso do meu irmão num concurso. Terceiro mistério da luz, pela conversão de tal pessoa. Podemos fazer isso em cada mistério, quer mantendo intenções fixas, habituais, quer intenções que vão variando dia a dia conforme as necessidades. O fato de colocar intenções ajuda a prestar mais atenção à Ave Maria, especialmente as palavras rogai por nós. Pode-se, inclusive, ir mais longe neste sentido e até mesmo colocar intenções explícitas em cada Ave Maria. Nada impede ampliar um pouco a Ave Maria e rezar assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por fulano, pela paz, pela minha mãe, etc., e por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Embora em geral não seja costume entre nós, há certos países ou regiões em que, como lembra Paulo VI e João Paulo II, é frequente acrescentarem ao nome de Jesus, em cada Ave Maria, uma alusão ao mistério concreto que se contempla, inclusive em voz alta, quando rezam vários. Por exemplo, o fruto do vosso ventre, Jesus, que deu vida por nós na cruz, quinto mistério da dor. Ou, do vosso ventre, Jesus, que ressuscitou e vive junto de nós, primeiro mistério do glória, etc. Concluindo, o rosário é um tesouro escondido. Vale a pena que você descubra e se entusiasme cada vez mais com ele. E, para isso, convirá que se empenhe. 1. Em rezar o terço, se possível, todos os dias. Pelo menos comece a rezá-los uma vez por semana, de preferência aos sábados, dia dedicado a Nossa Senhora. E 2. Em aproveitar as riquezas de delicadezas e meios práticos, os que comentamos aqui e outros que Deus lhe fará descobrir, que fazem a recitação do terço uma oração viva, saborosa, eficaz e muito grata a Maria Santíssima. A Santa Missa. 23, título Como preparar-se, subtítulo Como participar melhor da missa. Vamos começar uma série de reflexões sobre um assunto que tem uma importância capital na vida interior: como amar e viver cada dia melhor a Santa Missa? Com certeza você tem esse desejo, quer participar da missa com mais fé, com mais amor, com mais fruto. Pois bem, para isso precisamos perguntar-nos muito sinceramente: como é que eu vejo a missa? O que é a missa para mim? Talvez nos ajude a achar a resposta, imaginarmos agora que já foi descoberta a máquina do tempo sobre a qual fantasiam tantos romances e filmes. Ajudado pela máquina, você consegue recuar 2000 anos e de repente se encontra em Jerusalém no ano 33 da nossa era. Com imensa emoção, nota que está ocupando um lugar à mesa do cenáculo, na sala onde Jesus está neste momento instituindo a Santa Eucaristia, e ouve as suas palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Simultaneamente, você se encontra no Calvário, ao pé da cruz, junto da Nossa Senhora e de São João, e escuta como Jesus diz, pouco antes de morrer: tudo está consumado. E ainda, sem nenhum intervalo de tempo, você está de novo no cenáculo e vibra com os 11 apóstolos. Judas já se foi, radiantes de alegria, porque acaba de apresentar ali Jesus vivo, ressuscitado, e lhes mostra, a você também, as chagas das mãos e dos pés, enquanto lhes diz: não tenhais medo, sou eu mesmo. Visto num filme, lido num grande romance, isso seria fantástico. Acontece, porém, que eu não estou falando nem de filme, nem de romance, nem de ficção científica. Eu falo de uma realidade, de uma tremenda e total realidade, que talvez você viveu muitas vezes sem reparar, por desconhecimento ou pela fraqueza da fé. Porque isso tudo que eu acabo de dizer acontece de verdade todas as vezes que você assiste à Santa Missa. Para que me preparo? Sei que agora não é o momento de fazer uma exposição teórica sobre a missa, mas, uma vez que tratamos de preparação prática para a missa, é necessário perguntarmos: para que me preparo?
Como é lógico, você e eu nos prepararíamos de maneira diferente se fôssemos visitar um colega de trabalho ou se fôssemos ter uma entrevista particular com o Papa. Pois bem, a missa, como diz o teólogo Guardini, é uma pessoa. É Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no ato máximo do seu amor. Naqueles momentos em que, como diz São Paulo, se entregou, morreu, pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa santificação. Não acha que será útil rever agora brevemente pontos básicos da nossa fé sobre a missa, a fim de compreender como devemos prepará-la? Leio no compêndio do Catecismo da Igreja Católica que a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e sangue do Senhor Jesus, e que ele instituiu para perpetrar pelos séculos o sacrifício da cruz, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua morte e ressurreição. Memorial, no caso, não quer dizer lembrança, mas reapresentação atual dos fatos que aconteceram em outro tempo e que Deus quer eternizar. Como ensina a Igreja tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e assim transcende todos os tempos em todos, se torna presente. Por isso, quando a Igreja celebra a Eucaristia, a Santa Missa, memorial da morte e ressurreição do meu Senhor, esse acontecimento central da salvação torna-se realmente presente. Encíclica sobre a Eucaristia, número 11, João Paulo II. Sendo assim, é natural que a Igreja proclame que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã, e que ela encerra todo o bem espiritual da Igreja, o mesmo Cristo. Você vai à missa? Então vai ter um encontro pessoal, atual, com Jesus no momento em que, como diz São João, levou seu amor por nós até o fim. Está indo ao encontro de Jesus vivo, que o espera entregando-se agora na cruz por você, dando-se agora a você como um alimento da vida, esperando agora por você, vivo, com um coração cheio de maior loucura de amor que se possa imaginar. Grandes verdades que João Paulo II resume assim. O sacrifício eucarístico, a missa, torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da sua ressurreição, que dá ao sacrifício a sua coração. Por estar vivo e ressuscitado, é que Cristo pode tornar-se pão da vida, pão vivo na Eucaristia. Subtítulo: Como preparar-se bem. Será que todas as vezes que você vai à missa se prepara para isso? Não? Então procure tirar as consequências. A primeira e fundamental, segundo me parece, é que exprime o ditado: amor com amor se paga. Portanto, seria penoso ir ao encontro de Jesus na missa e na comunhão com um coração que carregasse, sem se importar com isso, ofensas graves contra Deus, pecados mortais não perdoados numa boa confissão. Que falta de amor e de respeito. É lógico que a Igreja tenha ensinado sempre, sem mudar jamais, o que hoje ensina o Catecismo Grande. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de pecado mortal, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. A Igreja condena o erro dos que dizem que se pode comungar, ainda que se tenha um pecado mortal, desde que a pessoa se arrependa e se proponha a confessar-se depois. Não. A confissão fora uns poucos casos graves. Fora de poucos casos de grave impossibilidade e necessidade de comungar, deve ser feita sempre antes de receber a Eucaristia. Necessidade de comungar é, por exemplo, o caso de perigo de morte, quando não há sacerdote, só se pode recorrer a um ministro de comunhão. Depois de esclarecer isso, quero que evite uma possível confusão. Quando, infelizmente, uma pessoa não pode comungar por ter algum pecado mortal não confessado, isso não quer dizer que não possa assistir à missa com muito proveito. Pense na missa pelas almas, que é de grande proveito para os falecidos, ainda que evidentemente eles não possam comungar. A necessidade da confissão prévia é para a comunhão, não para a missa. Por isso, se tiver desgraça de algum dia não poder comungar, porque cometeu um pecado grave, vá assim mesmo à missa, não perca esse tesouro. Peça perdão a Jesus no coração e confie que aquela missa lhe dará, de parte de Deus, forças para melhorar a capacidade de entender melhor o valor da confissão frequente. Voltemos a pensar, como víamos antes, que a missa é o máximo ato de amor de Cristo, que nela você vai ao encontro de This Tremendous Lover, este tremendo amante, como diz o poeta inglês Francis Thomas. Se está convencido disso, sentirá naturalmente o desejo de se preparar, fazendo por dentro muitos atos de contrição, também pelos pecados veniais.
perdão Jesus por essas faltas que não são mortais, mas são indelicadezas, e fará atos de fé, de esperança e de amor. Antes de ir à missa, medite bem no que vai fazer. Reze algumas preces que os bons livros de orações trazem para antes da comunhão. O melhor seria antes da missa, em casa ou na igreja, fazer alguns minutinhos de oração mental. Às vezes será difícil, pois outras pessoas da família se atrasam ou você viajou e chega em cima da hora. Mas sempre se pode conseguir um pouco de recolhimento interior, dizer breves orações no carro, na condução ou andando pela rua. Antes lhe falava da diferente preparação que deveríamos fazer conforme fôssemos simplesmente encontrar com um colega ou fôssemos visitar o Papa. Pois bem, na missa e na comunhão nos espera, nos acolhe, vem a nós, alguém infinitamente maior que qualquer outro ser humano, por importante que sejam, Jesus, Deus e homem. Seria lógico irmos ao encontro dele relaxados, usando por comodismo uma bermuda, camiseta e chinelos, ou, no caso das mulheres, vestindo um tipo de roupa ou de escassez de roupa, em que em nenhuma hipótese ousariam usar numa visita ao Papa? Então eu repito o que lhe dizia, tire as consequências. Por hoje acabamos aqui. Teremos nas próximas reflexões mais algumas conversas sobre outros aspectos da grandeza da missa bem vivida. Número 24, título Como Participar, subtítulo A Família de Deus. Você já ouviu dizer que a Igreja deseja que todos os fiéis participem na missa com conhecimento de causa, ativa e frutuosamente? Essa foi uma das metas que propôs o Concílio Vaticano II. Pois bem, é sobre isso que agora vamos conversar. Você imagine que já está dentro da igreja ou capela onde vai ser celebrada a missa. Quem é que lá se reuniu? Um grupo, grande ou pequeno, de fiéis. A missa não é uma oração individual. É a oração, o culto de uma família reunida, da família de Deus, de que fala São Paulo referindo-se à igreja. Quer dizer que a missa é um ato comunitário, e um ato comunitário impressionante porque cada uma das missas, qualquer missa, não é apenas o culto de uma comunidade concreta, mas da igreja inteira. Na realidade, em cada missa é sempre a igreja toda, o corpo de Cristo, que juntamente com a cabeça deste corpo, Jesus, que é o sacerdote eterno, o celebrante principal e a vítima do sacrifício, se oferece a Deus Pai na unidade do Espírito Santo. O sacerdote celebrante é apenas o instrumento vivo de Cristo sacerdote. Não se esqueça nunca disso e pense que essa realidade grandiosa se dá mesmo numa missa a que assista uma só pessoa. Mas voltemos ao que dizíamos no início. Imagine que está começando a participar na Santa Missa. Se a missa é, como de fato é, um ato de Cristo e da Igreja, é natural que o seu coração, juntamente com o dos que participam dessa missa, bata bem unido ao coração de Jesus e ao coração da Igreja, seu corpo inseparável. Essa é a participação, a união sincera, íntima, amorosa com a oração da Igreja, ou seja, com a liturgia da Igreja. Sem ela, qualquer outra participação seria superficial ou falha. Subtítulo: Participação externa e interna. A Igreja insiste em que a principal participação é a interior. As orações litúrgicas que todos devemos recitar em comum serão nossas se realmente são minhas, isto é, se são preces vividas intimamente por mim, por você, e não sons externos que se limitam a acompanhar os dizeres de outras pessoas, falados ou cantados. Penso que isso se pode resumir bem com umas palavras de São José Maria. Viver a Santa Missa é permanecer em oração contínua. Como deve ser essa oração? Não pretendo esgotar as riquezas da liturgia da missa. Vou sugerir-lhe apenas, neste capítulo e nos próximos, alguns dos modos de orar na missa. Nos ritos iniciais, toda a missa inclui um ato penitencial. Você, com a sua oração, unida à do celebrante e à dos outros participantes, realiza nesse momento o que o Catecismo da Igreja chama o primeiro movimento da oração de súplica, o pedido de perdão.
lembrando-nos a seguir a palavra do fariseu e do publicano. Deus não escutou no templo a oração vaidosa do fariseu, mas acolheu com carinho a oração humilde do publicano. Ó Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Por isso, procure rezar ou cantar esse ato penitencial, fomentando a dor pelos seus pecados e indelicadezas para com Deus. Após a oração coleta recitada pelo sacerdote, começa a liturgia da palavra, por meio das leituras bíblicas. Deus nos fala, palavra do Senhor, diz o leitor. E essa é a palavra de Deus. Para cada um de nós, um começo de conversa, um apelo que se dirige à alma e sugere, sobre a inspiração do Espírito Santo, uma resposta. Portanto, também essa parte da missa é oração, diálogo. Escute as leituras e o seu comentário, a homilia, com atenção. Caso o som funcione mal, coisa não rara às vezes, acompanhe-as lendo o texto do dia no folheto dominical, no impresso da liturgia semanal ou no missal dos fiéis, mas acompanhe. A própria liturgia depois ajuda a responder a palavra com o salmo responsorial e a aclamação ao Evangelho. Mas você que quer aprofundar na vida espiritual, não se contente com isso. Vá mais fundo. Um bom costume é fazer antes da missa um tempo de oração sobre essas leituras, ou fazer uma meditação das leituras da liturgia do dia, depois ao voltar para casa num horário oportuno. Não lhe digo mais, porque essa reflexão litúrgica se aplicam às mesmas coisas que já foram comentadas ao falarmos da oração mental e da meditação do Evangelho. A segunda parte da missa, riquíssima, a oração eucarística, o verdadeiro âmago da missa, que começa com o prefácio. Tudo nessa parte, especialmente no seu ápice, a consagração, que é a essência da missa, eleva e arrasta para uma oração intensa, maravilhosa, que nunca, por longa que seja a nossa vida, nos cansaremos de viver ou saborear. Ao contrário, a pessoa que ama a missa descobre nela, cada dia, uma fonte inesgotável que sacia sem saciar. Acompanhe, pois, atentamente com sede espiritual cada palavra, como a abelha que vai libando o mel de cada flor. Diga essas palavras a Deus, fazendo-as suas. E peça a Nosso Senhor que o livre do absurdo de assistir como um espectador, que só fica observando e julgando como é que o padre se mexe, fala ou canta. Nunca esqueça que nós, os padres, não somos nem o centro nem o pivô da missa. É que às vezes você terá de se esforçar bastante por viver bem o sacrifício da missa, apesar de nós, os padres. Especialmente se vai comungar, fixe o olhar da alma na Eucaristia que vai receber. E com a ajuda do missalzinho, do folheto, se não sabes de cor, procure rezar com devoção as orações da preparação litúrgica para a comunhão. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, etc. Que o celebrante deve dizer em silêncio. Coloque mais alma ainda ao dizer instantes antes da comunhão. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. E ao responder amém, olhando para a hóstia santa que lhe é apresentada com as palavras o corpo de Cristo. Não quero terminar a reflexão de hoje sem uma referência aos gestos e posições do corpo previsto na liturgia da igreja. Eles também são oração. De pé, de joelhos, fazendo uma inclinação profunda, por exemplo, ao dizer "e se encarnou" no credo mais longo. Sentados, os gestos são símbolos, como o são as palavras. Para exprimir o amor entre os esposos, tanto valor tem uma palavra carinhosa como o gesto de dar uma flor ou um beijo. Para uma pessoa que ama, seria incompreensível desprezar ou dispensar esses gestos e atitudes. Na missa, ajudam o espírito a acompanhar melhor a oração, a viver atentamente a escuta orante da palavra, a expressar a adoração, a união fraterna, rito da paz, a receber com reverência o corpo de Cristo na comunhão. E além disso, são gestos vividos em conjunto que refletem a união da família de Deus.
que quer viver o máximo momento da vida cristã com as mesmas expressões de fé e oração. Talvez você queira me perguntar, o que fazer quando se indicam ou praticam gestos que se afastam da liturgia e até a contrariam? Infelizmente isso acontece. O Papa Bento XVI os lamenta e diz que a liturgia, que é a ação de Deus, não está à mercê do nosso arbítrio e não pode suportar a chantagem das modas passageiras, frisando ainda que a simplicidade dos gestos e a sobriedade dos sinais situados na ordem e nos momentos previstos comunicam e cativam mais do que o artificialismo de adições inoportunas. Aquilo que não está de acordo com a liturgia da Igreja não obriga em consciência. Não temos que obedecer a uma desobediência, mas devemos evitar atitudes que manifestem externamente crítica, revolta ou falta de caridade. Será que a participação interior na missa se esgota com o que vimos agora nesses 4 itens? Não, por isso, nas próximas reflexões consideraremos mais alguns aspectos desta participação. Número 25, título: As orações do coração. Subtítulo: O Senhor olha o coração. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Lembra-se desta frase da Bíblia? Ela deve ser sempre uma bússola que guie a nossa vida. Não importam as aparências exteriores ou o que os outros veem ou pensam. O que importa é o que o Deus vê. O interior do coração, onde reside o verdadeiro valor do que fazemos. Por isso, São Paulo dizia que as ações aparentemente mais heróicas e belas, se fossem feitas sem amor de Deus e do próximo, seriam vazias, como um bronze que ressoa ou um símbolo que retine. Pois bem, a mesma coisa pode dizer-se da participação da missa. Se não tiver raízes no amor do coração, merecerá a censura do profeta Isaías, que Jesus recorda: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. Na reflexão anterior, já vimos que a melhor participação na missa é unirmos-nos interiormente à voz de Deus, que nos fala nas leituras, e a todas as orações e gestos da liturgia com as quais nós lhe falamos e o escutamos ao mesmo tempo. Mas a participação na missa não se esgota com essa participação consciente e ativa na liturgia. Viver a liturgia certamente é um modo essencial e insubstituível de participar, que não pode ser trocado por nada. Mas o nosso coração é potencialmente muito grande. É um abismo, diz a Escritura. E dentro dele, a liturgia bem vivida pode despertar de sentimentos íntimos muito pessoais, que são as expressões riquíssimas de adoração, de amor, de agradecimento e de súplica. Vamos refletir agora um pouco sobre essas expressões de piedade que poderíamos chamar orações do coração. Subtítulo: Viver os 4 fins da missa. Como lembra o clássico Catecismo Romano, os 4 fins do sacrifício da missa, que coincidem com os 4 grandes sentimentos com que Jesus ofereceu a Deus Pai na cruz, são a adoração ou louvor, a ação de graças, a reparação pelos pecados e a súplica ou oração de petição. Os textos da missa, quando bem vivida, despertam intensamente na alma essas 4 atitudes. 1. Adoração e louvor. Pensemos, por exemplo, quantas coisas nos podem sugerir orações litúrgicas como estas. Glória a Deus nas alturas. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, e tantas outras. Mas não esqueçamos que, além dos textos, há também os gestos litúrgicos de adoração, que também movem a alma a orar. A Instrução Geral do Missal Romano, que contém as normas oficiais da Igreja para a celebração da missa, indica, por exemplo, que os fiéis se ajoelhem durante a consagração e que, onde for costume, é louvável permanecer de joelhos no fim da aclamação do santo até o final da oração eucarística.
e antes da comunhão, quando o sacerdote mostra a hóstia consagrada e diz: Eis o Cordeiro de Deus, gesto de adoração que arrastam a alma com eles. Como lhe dizia antes, é fácil perceber que essas orações e gestos de reverência podem despertar interiormente expressões muito ricas de adoração e louvor. Por exemplo, exclamar interiormente: Meu Senhor e meu Deus, quando o celebrante eleva a hóstia e o cálice e depois faz genuflexão, ou adoro-te devoto e com Deus escondido, quando ficamos de joelhos, ou quando fazemos a genuflexão que a liturgia prescreve ao passarmos diante do sagrário ou diante do altar depois da consagração da missa, etc. São José Maria confidenciou certa vez que após a consagração costumava dizer por dentro a Jesus: Bem-vindo ao altar. 2. Ação de graças. Basta que você pense no que sugerem textos litúrgicos como os seguintes: Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. Nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade, e outros. Como é possível que, diante da doação total de Cristo por nós na missa, não lhe agradeçamos de muitas maneiras? Pode bastar, sem palavras, só com o coração, um simples obrigado, Senhor, por tudo, ou um obrigado por isso e aquilo, ou deixarmos que a alma exclame interiormente: Como és bom, Senhor, como és bom. E não há dúvida de que o maior momento de ação de graças é a conversa que mantemos com Jesus após a comunhão. Mas o coração pode ir além da gratidão. Convençamo-nos de que muitas vezes a melhor ação de graças, a melhor retribuição, será o oferecimento generoso em união com a oblação de Cristo do nosso dia, da nossa semana, dos nossos trabalhos e deveres cotidianos, e também a entrega a Deus de nossas dores e alegrias do nosso apostolado. Quantas palavras íntimas não podem encontrar aí, quantas oferendas não podemos colocar com a intenção na patena de cada missa. 4. Reparação pelos pecados próprios e alheios. Por tantas ofensas que Deus recebe. A liturgia também nos move à contrição e à reparação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Todos os que circundam este altar elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão das suas faltas. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna, etc. Como é bom rezar essas orações e acrescentar-lhes nossos pedidos interiores de perdão, dizendo por dentro, por exemplo, aquela oração do coração de que fala o catecismo da Igreja Católica: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Tão característica da espiritualidade russo-bizantina. Ou repetindo o belo ato de arrependimento e desagravo de São Pedro, após a ressurreição de Cristo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. 5. Súplicas e petições. Toda a missa é também uma constante súplica pelos que participam conosco da mesma missa. Por si e por todos os seus, por toda a Igreja, a começar pelo Papa, e em concreto por todas as intenções que visam a necessidade mais premente do mundo e da Igreja: a paz, a harmonia dos povos, a justiça na vida social e econômica, a defesa dos valores de família, a fidelidade dos governos, a lei de Deus, as vocações. Intenções lembradas especialmente nas orações fiéis, bem como as múltiplas intenções estritamente pessoais ou familiares, que vamos colocando mentalmente na patena para que Cristo as assuma ao descer aos vasos sagrados. Subtítulo: Não é muita coisa? Se pretendêssemos fazer em cada missa tudo o que eu acabo de sugerir, sim, seria muita coisa, seria demais. Mas não se trata disso. Eu não lhe quis dar uma cartilha única e obrigatória. Deus me livre. Quis apenas rasgar um pouco o horizonte de possibilidades de fazer uma missa uma oração continuada. Fica na sua mão escolher algumas. Na prática, uns dias você focalizará na missa, sobretudo nas ações de graças, outros dias se concentrará na adoração, como é grata a Deus a adoração, e em outras ocasiões fixará especialmente o coração em algumas intenções que o levam ao altar. Em outras, suplicará sobretudo o perdão de Deus como filho pródigo ou desejará desagravar a Jesus pelas inúmeras ofensas e esquecimentos com que ferem todos os dias. Cabe, portanto, a você a iniciativa de que vai fazer na missa. Será bom que o concretize quando se prepara para o santo sacrifício. Vai ver como, pouco a pouco,
irá colocando mais vida e amor na missa, e conseguirá, com a ajuda da graça, que cada missa seja um encontro pessoal com Cristo, e através dele, em união com o Espírito Santo, com Deus Pai e com todos os irmãos. O Papa Bento XVI diz que de todas as orações da missa, talvez a que mais goste seja a que diz o sacerdote antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo pela vossa morte, deste vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal. Pelo vosso corpo e sangue, dai-me cumprir sempre a vontade e jamais separar-me de vós. Jamais separar-me de vós. A missa bem vivida torna-se a ignição da alma, que nos move a cumprir com carinho a vontade de Deus. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade, nos detalhes cotidianos do trabalho, da vida familiar, vida social, enfim, em todos os momentos e circunstâncias da vida.